Media Market Podcast, edição Startup Summit, começando mais um super episódio. Eu sou a Luísa Telecha e hoje a gente recebe Mauro Nomura, CEO e fundador do grupo Nomura, que tem mais de 26 anos de atuação no Brasil, né? Isso aí, originário aqui da ilha, manezinho da ilha. Olha só, a gente adora falar com marcas catarinenses. É isso aí, a gente tem bastante orgulho de ser daqui, de Floripa. É sempre um prazer participar de eventos como esse aqui do Startup Summit na nossa terra. É verdade. Porque a gente acaba, como a gente está presente em São Paulo, Rio, a gente acaba frequentando muitos eventos fora, até as apresentações, palestras que me chamam é muito fora. Então, é sempre um orgulho muito grande participar de eventos aqui locais, né? De onde realmente a gente começou, enfim. Sabe que eu tenho pensado muito sobre isso. Desde o ano passado, o Startup Summit tem sido um evento que transformou muito a nossa capital, né? O Sebrae tem feito um trabalho muito bacana com relação a isso. Inclusive, o Mauro é painelista hoje, vai falar de cultura de alta performance no varejo físico. Conta um pouquinho pra gente, fica tranquilo, porque esse episódio só vai ao ar depois da palestra. Então, eu fui convidado aí pela Vertical da CAT, né, para falar um pouco de varejo, um pouco de cultura, e na verdade é um tema que um pouco ele se mistura, né, porque apesar de falar de varejo físico, que é o nosso core business hoje do grupo, né, a cultura ela permeia muita parte digital, muita parte de inovação. O varejo ele está sendo muito disruptado aí, né? Não somente pelos canais digitais, mas também em toda a parte de ferramentas, de cultura, de processo, de dia a dia, de rotina, de rituais, então de comunicação. Então a gente hoje tem que conviver de uma forma bastante aberta, né? Bem disruptiva, de aderir a novas ferramentas, as novas culturas. Então vou falar um pouquinho de qual que é esse desafio aí desse novo varejo e como se adaptar aí essa nova tendência, essa nova necessidade de mercado. Sensacional. Sempre que eu converso com o pessoal do varejo, a gente acaba nesse tema, é inevitável, porque vocês olham muito pro futuro, né? O Jean, que você conheceu aqui agora há pouco, normalmente ele faz bancada comigo. E a gente consegue traçar um paralelo aqui entre um e outro geracional muito grande. Porque eu tenho um perfil de comportamento de compra X e ele tem um perfil de comportamento de compra Y. Ele é total do varejo físico, gosta de ir, gosta de tocar, tem o tátil, tem o sensorial. Eu já não, eu sou total compra digital. E eu vejo que sempre os profissionais e as empresas que eu converso do varejo, eles me trazem esse olhar assim de não, Lu, a gente precisa estar mapeados todos esses pontos de contato dos diferentes perfis, independente de geração. Já não é mais uma pauta geracional, né? Por idade. Que vocês acabam analisando. Então, a evolução do varejo, ela começou como multicanal, então eles tinham vários canais, seja físicos ou digitais, então desde o porta a porta, que são as promotoras de vendas, né, que é principalmente Natura, Avon e muitos segmentos atuam, aí tinha as lojas físicas, o e-commerce, e hoje em dia, na verdade, ela permeia todas as jornadas, então basicamente um cliente hoje, ele não quer mais só se restringir a um tipo de canal. Então, às vezes, você vai na loja física, experimentar, ter uma experiência, ver o produto e acaba comprando no e-commerce. Ou ao contrário, você compra no e-commerce, retira na loja. Então, a jornada do cliente hoje, ela vai permeando vários diversos canais, né? Então, hoje, as marcas mais atentas, esse é o grande desafio hoje, de como integrar toda essa experiência, todos esses canais, porque está mais que comprovado que o cliente multicanal, ele consome mais. Então, a gente não quer restringir o cliente em comprar um único canal. E esse é o desafio hoje do varejo, que não é tão simples, né? Não, tem barreiras tributárias, tem os parceiros, os stakeholders todos da cadeia. Então, eu acho que tem uma série de desafios aí em cima da mesa para ser discutido o ecossistema como o varejo como um todo. Sim, vai ter muito estudo aí, muita demanda de entender melhor esse cenário para o futuro dos varejistas. Eu vi que vocês inauguraram a primeira loja completamente digitalizada da Adidas no Brasil. Como é que foi isso? Então, essa loja, na verdade, é a primeira flagship do Brasil que a gente fez. A gente é o único franqueado da marca no mundo que opera flagship. Que sensacional. Então, é lá na Avenida Paulista, lá no Top Center. Isso a gente, em 2023, a gente tem bastante orgulho que a gente ganhou prêmios de melhor projeto de varejo do Brasil. A gente ganhou pelo Instituto Retail Design, que é o instituto mais renomado nessa parte arquitetônica, de projeto, de experiência. Mas também a gente ganhou da Abras, que é a Associação de Shopping Center. Então são 2 prêmios bastante relevantes para nós, que a gente tem bastante orgulho. E o projeto deu tão certo que a gente
gente abriu a segunda unidade no Rio de Janeiro, no Barra Shopping. Então é uma loja, como eu disse, assim, flagship. Ela tem muita tecnologia embarcada, ela tem área para eventos, tem quiosques de customização. Nesse quiosque você pode botar o teu nome, o tempo da tua prova de maratona, o nome do teu filho, enfim, o que você quiser, os produtos. Tem muita conexão com a cidade de São Paulo ou com a do Rio, que no caso é do Rio. Então, sim, você chega lá, tem áreas instagramáveis, tem grafiteiros da Zona Leste que pintou o MASP numa parede, a própria sacola tem o mapa de São Paulo, tem muita customização com São Paulo, acaba sendo um souvenir, é um ponto turístico, né, ali a Avenida Paulista. Então tem bastante experiência, bastante legal. A gente faz diversas ativações lá para realmente virar um ponto de encontro e de contato com a marca, né? Eu acho que cada vez mais o varejo físico, ele não é só simplesmente mais um ponto de venda, ele é um ponto de contato com o consumidor, onde ele vai gerar experiência, proximidade, né, intimidade com a marca e assim por diante. Nossa, isso está muito alinhado com uma conversa que a gente teve com outros varejistas até que estiveram na NRF. E aí, curioso, enquanto tu tá falando, eu consegui materializar mais aquilo que eles me trouxeram, porque eles me falavam muito sobre isso. Lu, a gente vai precisar cada vez mais estar com o foco no cliente. E a gente vai precisar cada vez mais criar artifícios para fazer esse cara sair de casa e ir até a nossa loja física, que é o que a gente realmente, onde a gente realmente consegue construir um relacionamento, consegue criar, estreitar esse laço com o consumidor. E agora, enquanto tu me materializava o que vocês têm na loja, que eu fui ligando esses pontinhos. Então, é esse tipo de espaço que a gente precisa criar, não só um espaço instagramável por espaço instagramável. E aí, digo isso principalmente porque tem muitos pequenos e médios empresários que nos ouvem e, às vezes, pegam essas ideias que são muito globais, de eventos, feiras muito grandes, e não conseguem colocar na realidade deles, sabe? Então, de uma forma muito simples, o varejo, como é que ele era, como é que funcionava antes do varejo, né? O varejista olhava uma localização de tráfego, né, para o projeto dele. Ele se preocupava com o projeto arquitetônico, com o assortimento da loja e montava o time. E, por outro lado, ele era um varejista passivo. Ele cruzava o braço e esperava o tráfego entrar até o estabelecimento dele, né? Assim que funcionava o varejo. Então, a gente, por exemplo, tem loja em grandes shoppings, Shopping Morumbi, São Paulo, no Oscar Freire, aqui no Floripa, no Beira-Mar, enfim, todos shoppings muito caros, que a gente pagava luva para entrar no shopping, para depois ainda ter que pagar o custo mensal de aluguel, condomínio. Então, por detrás daquela luva, o que significava isso? A gente estava comprando tráfego, né, para a pessoa vir na tua loja. Sim, era negociável, né? Você precisa estar tanto num shopping, que é um lugar de grande circulação, quanto num ponto adequado. E aí, por outro lado, o consumidor naquela época, no varejo antigo, ele tinha menos informação e ele buscava o ponto de venda para buscar informação. Então, a gente tinha uma venda muito mais passiva. Hoje, o varejo, ele ficou de ponta cabeça, ele disruptou, né? Então, hoje, a gente tem que impulsionar o tráfego, a gente não pode simplesmente mais esperar. Então, seja desde os tráfegos pagos, as mídias convencionais, sistema de relacionamento, sistema de cashback, a gente tem que impulsionar esse tráfego. O cliente, ele é muito mais empoderado porque ele tem muito mais conhecimento, então ele chega na loja já conhecendo do produto, já fazendo pesquisa. Então, a nossa equipe tem que estar mais bem preparada. E cada vez mais as indústrias, as marcas, elas querem chegar mais próximo do cliente. Então, hoje já existem vários movimentos no mercado, os mercados de bairro, né, os segmentos, as lojas, estabelecimentos comerciais em áreas residenciais, para estar mais próximo do cliente. Poucos exemplos a gente tem, o Pão de Açúcar a Minuto, agora o Carrefour lançou franquias para chegar lá no last mile, mais próximo do cliente. Então, tudo isso são situações que o varejo deu essa mudada. Então, é como se a gente se adaptar. E aí, entrando nesse assunto de quando a gente viaja para fora, em feiras, NRF, que eu vou ano sim, ano não também, o grande desafio das marcas é como escalar isso. Porque você fazer uma flagship na Quinta Avenida, em Paris, é uma coisa. Agora, como é que você tropicaliza para todos os países e escala isso? Porque tem o grande desafio da viabilidade econômica, né? Você fazer meia dúzia ou 20 flagships no mundo é uma coisa, agora você fazer 2.000 ou 1.000, como é que faz, né? Então eu acho que fica aqui o desafio para todos os stakeholders do varejo, assim, como que você vai construir uma experiência para o cliente, sendo que às vezes o shopping center está cada vez espremendo mais o varejista em termos de tamanho, porque é muito caro.
o custo de ocupação hoje. Então, como que eu vou oferecer uma experiência se eu sou cada vez mais apertado e fora isso o nível de investimento? Então, tem que chegar numa conta assim para cada vez mais fazer sentido a pessoa querer ir para uma loja física, né? Porque a gente tem, por exemplo, 34 lojas. A gente tem lojas de quase 1.000 metros quadrados que oferecem muita experiência, como eu dei o exemplo da Flagship, e a gente tem loja de 100 metros quadrados que não oferece quase que nenhuma experiência. Simplesmente a entrega do produto e ter aquela disponibilidade ali. Então é como compor isso aí. E principalmente porque tu vai ter os dois públicos, né? Vai ter a pessoa que só quer de fato comprar e ir embora, assim como vai ter a pessoa que vai ter tempo disponível. E acho que esse é um desafio também muito grande. A gente caminha para um cenário já há algum tempo de que as pessoas não podem mais ser colocadas em caixinhas, indivíduos. Pô, a gente é muito diverso, a gente é muito mais complexo do que as personas que a gente aprendeu a desenhar lá na área de marketing, por exemplo, sabe? Então, acho que em relação a isso é legal de falar que hoje existe uma corrida para o consumidor, para o varejo. Então, as indústrias elas estão fazendo uma corrida que é chamada Direct to Consumer. Mas o que ela busca com isso? Então, se a gente for falar assim, que tipo de indústria vamos falar? Vamos falar assim, a área tipo de bebidas, Coca-Cola, Ambev, Unilever, sabe? Eles não... Por que eles precisam desse ponto de contato com o consumidor? Eles estão interessados no dado. Porque antes, como é que se fazia no varejo? Você clusterizava, você botava numa caixinha. Uhum. Então, aquela pessoa é casada, 30 anos, comprou uma camisa do Flamengo, ela torce pro Flamengo. Pronto. Não é bem assim, né? Às vezes a pessoa lá comprou uma camisa do Flamengo porque ela foi dar de presente, ou filho, ela não é. Então é cada vez mais personalizar o cliente. E como que você consegue ter esse detalhe? É quando você tem a ponta. Né, e não tem mais esse intermediário que são os supermercadistas, os varejistas. Só que por outro lado, eu vejo um grande desafio nisso, porque no nosso segmento, na área esportiva, na área de calçados, de moda, também tá ocorrendo essa corrida do direct to consumer. Então muitas indústrias estão começando a varejar, estão tendo lojas próprias, enfim. Só que na minha visão, vão caber numa mão, as indústrias vão conseguir varejar, porque é outro game, sabe? É outra cultura. E de uma forma muito simples, a analogia que eu faço, assim, a indústria ela é um transatlântico. Ela demora para mudar o rumo, ela é muito focada em qualidade, tecnologia, marketing, supply, né, distribuição. Enquanto que o varejo, você precisa ser um jet ski. Sim. Você precisa ser muito ágil, sabe? Todo dia é uma coisa diferente, né? No pulso total. A gente vem agora, por exemplo, de um sábado Dia dos Pais, né? Semana passada era sábado Dia dos Pais. Então a gente monta toda a loja, prepara a loja pro Dia dos Pais. No domingo, na segunda-feira, a gente já desmonta ela. Então a indústria, às vezes, ela não consegue ter essa agilidade. Então é um grande desafio. Por quê? Porque exige skills, né? Habilidades diferentes. Exato. Então eu acho muito difícil. Times é mais difícil de encontrar. Então eu acho muito difícil a marca conseguir verticalizar isso. E aí fica o desafio de você ter parceiros estratégicos para conseguir ter esse varejo. E se a gente fosse inspirar em mercados um pouco mais maduros, talvez automóveis, lá atrás, as grandes montadoras, elas chegaram a ter lojas próprias. Flagship, sabe, no Jardim Europa, na Zona Sul, Ipanema, no Rio. Só que eles não conseguiam varejar. E aí aprenderam que o melhor varejo que eles podem ter acesso ali, contato direto, são os melhores parceiros, os concessionários. Então eu acho que vai ter um pouco dessa acomodação ainda. Mas, de novo, tudo voltado no dado. Que é ali no dado que ele vai ter valor. Porque a marca vai conhecer o quê? O CPF, a característica específica de cada cliente e não colocar na caixinha. Nossa, com certeza. E a gente tá muito alinhado com a hiperpersonalização, né? A gente até, não só profissional de marketing, mas até os consumidores, a gente já tá colocando essa expectativa. Quem manja um pouquinho já espera que a loja entenda quais as minhas necessidades, quais que são os meus gostos. Principalmente por conta do online, acho que isso não tem mais como voltar atrás. A gente conversou no início do episódio sobre um pouco da história de você. São 26 anos. O que a gente pode esperar do futuro que tu possa compartilhar aqui com a nossa audiência? Então, a nossa história é um pouco longa, né? Jornada, eu sou sócio fundador do Grupo Promura, como eu te falei, eu comecei aqui. E eu costumo dizer, assim, que parece muito longa, né? Mas eu costumo dizer que a gente poderia estar muito maior. Né? Não por ter acertado mais, mas principalmente por quando você não tem uma clareza onde você quer chegar. Acho que como qualquer um na vida, é isso que acontece, né? Quando você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, Exato. Né? Se você não sabe que você quer ser médico, aí você tenta bioquímica, farmácia, engenharia, administração, até você descobrir que você quer ser médico. E aí você tem uma trilha que você segue. Então, a minha trilha como empreendedor passou muito por isso. Então, em alguns momentos eu tive muita distração, eu inventei restaurante, que existe até hoje, área de cosméticos, área de
de tintas para construção civil. Então, durante muito tempo, eu perdi muita distração, perdi foco. Até que quando a gente focou, aí a gente realmente começou a focar no que a gente sabe fazer, que é o varejo. A gente começou esse projeto grande hoje, que é a Adidas. Então a gente tem as lojas da Adidas em São Paulo, Rio, Santa Catarina. E aí a gente começou a focar e a gente viu, a gente criou uma tese de negócio, que a nossa tese é justamente essa, que a indústria não sabe varejar. E aí ela precisa de um braço. E a gente quer ser esse braço para essas marcas. E até agora eu acho que até um level do joguinho a gente jogou bem. A gente conseguiu operar de uma forma muito boa, com muita tecnologia, controle, atualizando muito a nossa operação com o mercado. E agora a gente tem pretensões um pouquinho maiores. A gente quer participar da construção de valor de algum projeto. Legal. Então, ter uma marca própria nossa, ou ser o dealer de uma marca própria num território, no Brasil, para ter possíveis eventos de liquidez futuros. Então, aí vai ficar mais um teste. A gente vai jogar dentro do que a gente sabe, mas agora eu acho que num level acima do joguinho. Esse é o nossos planos para o futuro. Segunda vez que eu falo isso hoje, errar rápido para acertar rápido. É o game, não tem jeito. Obrigada, Mauro, por ter topado conversar conosco. Fica o convite aqui até gravado para subir o Morro da Cruz, gravar um episódio lá com a gente, completo, com bastante tempo e calma. Bom painel hoje. Espero que a nossa audiência e você tenham aproveitado aí esse episódio, mesmo que curto. Obrigado também pelo convite. Imagina. Faço aqui um convite a todos a seguir o Grupo Nomura aí nas redes sociais, @grupo.nomura, tanto o LinkedIn quanto o Instagram. A gente compartilha bastante conteúdo lá sobre varejo, ferramentas digitais, cultura, tá bom? Eu coloco o link aqui na descrição para facilitar, imagina. Nossa audiência gosta de consumir conteúdo de qualidade. Tenho certeza que eles vão te encontrar por lá. Tá bom, muito obrigado. Imagina, obrigada a você. Eu encerro dizendo que você que está nos ouvindo, acessa todos os nossos episódios. Tem bastante conteúdo sobre varejo em media.market/podcast. Tchau, tchau.